Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Nós vimos na aula anterior que o Brasil foi incorporando terras ao seu território ao longo dos anos, até se tornar este país continental. Na aula de hoje, nós vamos ver quais são os efeitos dessa grande disponibilidade de terra no processo de industrialização e urbanização do país. Nós vamos ver que a fronteira agrícola esteve diretamente ligada ao processo de industrialização e que a possibilidade de se deslocar de um lugar para o outro foi e é essencial para a sobrevivência do trabalhador brasileiro. Puxa vida, hein, Gil? O Brasil nem parece um país, né? Parece mais um continente. É tão grande, tão cheio de diversidades que... Um país continental, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você sabe lá o que é isso, rapaz? Não, eu sei o que é isso. Nós somos o 5º maior país do planeta. Pois é, então vamos fazer uns cálculos. Espera aí, Vamos. quer ver? O território brasileiro equivale a 85 Portugais, o nosso colonizador, ou 16 Franças, ou 3 Argentinas. Não, Gil, e também não é só pelo tamanho, não. É pela diversidade de cultura, pela quantidade de gente. Olha, no censo de 1991, nós já éramos 146 milhões de habitantes. No censo de 2000, chegamos a 169 milhões de habitantes. Ou seja, nós somos um dos países mais populosos do globo. A incorporação contínua de terras e recursos naturais como base do crescimento econômico é uma característica marcante da América Latina. Desde o século XVI, a América Latina começou a ser ocupada e explorada pela expansão do sistema capitalista. É a mais antiga porção do planeta em termos da expansão do sistema capitalista. Foi a primeira a ser ocupada e marcou profundamente todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. Só que o Brasil se diferencia dos outros países da América Latina pela extensão do seu território. O que significa isso? A imensa extensão territorial permitiu que vários produtos fossem sendo produzidos e houvesse uma expansão contínua da fronteira sem interferir em produções anteriores. Quer dizer, cada produto encontrou um novo lugar para ocupar no território e isso permitiu que se mantivesse, inclusive, o sistema latifundiário do Brasil, a grande propriedade. Densidade demográfica é a relação de população e área territorial de um país. Esses dados são importantes para a gente ter uma ideia do seu potencial de crescimento. Vamos dar uma olhada nos dados desse livro? A densidade demográfica do Brasil, por exemplo, é de 19,9 habitantes por quilômetro quadrado, superior ao da Federação Russa, que é de 8,4, mas bem inferior que da dos Estados Unidos, que é de 30,7 habitantes por quilômetro quadrado. E os três possuem grandes extensões territoriais. Ou seja, a nossa ocupação de território é inferior à dos americanos e semelhante à dos russos. Temos aí, portanto, um grande potencial de crescimento. Esse potencial aumenta ainda mais quando a gente pensa na disponibilidade de espaço útil decorrente da nossa posição geográfica. O Brasil corresponde a 2/3 da América Latina. É o maior país do planeta situado na faixa intertropical. A Amazônia é a maior floresta pluvial. Contém milhares e milhares de espécies de animais e vegetais. O delicado equilíbrio ecológico da região é um desafio para toda a sociedade brasileira e para a ciência mundial também. O importante é buscar formas apropriadas de utilização da Amazônia sem afetar o meio ambiente, patrimônio importante para o futuro do planeta. Embora não sejam determinantes, as condições naturais de um país são importantes. O Brasil, por exemplo, sempre diversificou sua pauta de exportação de produtos agrícolas. Lógico que respondendo às necessidades dos centros da economia mundial. Puxa, eu não sabia que o Brasil produzia tanta soja, Gil. E com uma vantagem. O Brasil coloca a sua soja no mercado bem na entre-safra norte-americana. Puxa, mas isso é uma coisa recente, né? Porque a soja ficou conhecida pra gente mais ou menos há uns 25 anos.
Olha só, e nós já somos o segundo maior exportador do mundo. E por isso que eu te digo, olha, condições naturais são muito importantes. Sim, as condições naturais são importantes, mas não determinantes. As plantações de soja espalharam-se pelo Planalto brasileiro, graças a investimentos em melhorias genéticas e no desenvolvimento de novas técnicas de plantio. A soja venceu a barreira ecológica dos cerrados. De 1970 para cá, a produção de soja nos cerrados brasileiros cresceu assustadoramente. Em 1975, os cerrados eram responsáveis pela produção de cerca de 4% da soja brasileira. Em 1980, este número atingia 14,5%. E em 2003, foram colhidas nos cerrados 31,2 milhões de toneladas de soja, isto é, 59,7% do total nacional. A economia brasileira cresceu e continua crescendo através de uma impressionante capacidade de incorporar novas terras. A grande propriedade rural brasileira, o latifúndio herdado da época da escravidão, foi um instrumento utilizado para a sustentação do poder e manteve os trabalhadores trabalhando apenas para a sobrevivência. O gasto com salários sempre foi reduzido. O salário mínimo brasileiro é um dos menores do mundo. Resultado: o consumo de calorias por habitantes no Brasil é de 3.060 por dia, inferior a Cuba, que é de 3.190 calorias por dia, ou do Egito, que é de 3.350 calorias. Então, olha, além de pagar baixos salários, o capital se aproveita da grande mobilidade dos trabalhadores. Como assim mobilidade, Gil? Os processos migratórios aumentam a pobreza e provocam o surgimento de novas frações sociais. Certo. Mais gente disponível para trabalhar. Ah, tá bom. Então aí você aumenta a oferta de mão de obra. Diminui o salário, aumenta a rotatividade de emprego e com isso surgem os profissionais polivalentes, ou seja, várias funções são acumuladas para o mesmo indivíduo, diminuindo a oferta de emprego. Tá certo. Quer dizer, uma coisa leva a outra. Você acaba criando um ciclo vicioso. Exatamente. O maior fluxo era do Nordeste para os centros urbanos do Sudeste, e em segundo para o Centro-Oeste e para o Amazonas. Nesse caso, eles estavam atrás da terra. Os migrantes estavam respondendo à política de colonização. Com a modernização da agricultura, o Nordeste deixou de ter exclusividade no fornecimento da mão de obra. Essa modernização acabou liberando a mão de obra rural por todo o país. A concentração da propriedade da terra e a modernização da agricultura acabaram expulsando os pequenos produtores do campo. Na década de 80, o Paraná foi o maior exportador de mão de obra para dentro do país. Com toda essa movimentação de gente, o Brasil acabou tendo, em escala nacional, novos segmentos de classes na estrutura social. Um novo mercado de trabalho com especificidades regionais. Nas áreas onde o mercado de trabalho é melhor organizado, como em São Paulo, assalariados rurais permanentes foram transformados em trabalhadores temporários, que vivem nas cidades e vão trabalhar diariamente no campo, os boias-frias. Em áreas menos organizadas, mais pobres, menos capital, o campesinato tradicional se adaptou. Viraram semiproletários e semicamponeses. Trabalham ora no campo, ora na cidade, dependendo da estação e do que aparece. Geralmente, moram nas periferias das cidades. Com tudo isso, gerou-se uma maior instabilidade e exploração do trabalho. Esse processo manteve os salários baixos, aumentou a jornada de trabalho e liberou os patrões das obrigações trabalhistas. Nas grandes cidades, formaram-se dois tipos básicos de trabalhadores, frutos do crescimento urbano. Em São Paulo, junto com a expansão da indústria metal-mecânica, formou-se um segmento de trabalhadores mais qualificados, o operariado. Eles fazem parte da economia formal, empresas que declaram e pagam os impostos, que existem legalmente. Mas o crescimento gerou também uma economia paralela, também chamada de economia informal, que foge totalmente à regulação oficial e fazem de tudo para escapar dos impostos. Muitas nem existem legalmente. É uma fantástica massa de empregadores e empregados com as mais diferentes atividades, que vão desde o vendedor ambulante até pequenas empresas.
Bom, Gil, desse jeito as coisas começam a se encaixar, né? A gente começa a entender como é que a sociedade cresce, se forma, né? E olha, a gente vê como essa questão da grande propriedade rural foi importante para o nosso desenvolvimento. Foi mesmo. Quer dizer, deixou raízes profundas em todas as relações econômicas, sociais. E deixou muita pobreza, muita miséria também, né? Infelizmente, mas eu acho bom a gente entender melhor sobre esse assunto para a gente poder opinar e participar desse processo, né? Exatamente, eu também concordo. Portanto, vamos à revisão. Vamos lá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o Brasil é o maior país da América Latina e o quinto do mundo. Portanto, tem grande disponibilidade de terras para ocupar e de recursos a explorar. Graças a isso, o país tem conseguido integrar-se ao comércio mundial. Primeiro, como um dos grandes fornecedores mundiais de café. E atualmente de soja e derivados. Tem a maior floresta pluvial do mundo, cuja exploração de forma adequada é um grande desafio. Os trabalhadores que se movimentam atrás de trabalho, quer nas fronteiras, quer nas áreas rurais ou nos centros urbanos, vivem próximos da miséria. Nas grandes cidades, o operariado é o grupo mais qualificado, que recebe melhor remuneração. E uma grande massa de pessoas sobrevive da economia informal. Gostaram do tema da nossa teleaula de hoje? Interessante, né? Imagina então a próxima. Até lá e bons estudos!